quero falar com vocês um assunto super interessante, que é a regulamentação de 22 novas profissões. Dentre elas tem skatista, tem diversas profissões que eu nunca ouvi falar. E por que isso é interessante? O Ministério do Trabalho, ele aprovou essas 22 novas ocupações. E o que gera de consequência? Gera, primeiro, uma das consequências mais interessantes, que é a criação do CBO, que é o Cadastro Brasileiro de Ocupações, tá? O CBO, você consegue, se você jogar no Google MTE-CBO, você vai ver que a gente tem diversas ocupações, diversas funções, cargos, na verdade, em que a gente pode registrar um empregado. Tá, mas qual que é a diferença? Por exemplo, doméstica, a gente tem uma gama de funções na doméstica. Mas dentre as atividades domésticas, a gente tem motorista, a gente tem faxineira, a gente tem babá, a gente tem cuidador, a gente tem cozinheiro. E cada uma tem o seu CBO. Então, dentro de uma estrutura, né, que eu tô dando exemplo de doméstica, que até fica mais fácil para visualizar, a gente tem diversas atividades ali, diversas ocupações. E cada atividade tem a sua ocupação, tem o seu cargo e vai estar lá o cadastro. Facilitando, assim, inclusive, a criação de sindicatos para desenvolvimento das atividades. E aí facilita no sindicato também, em muitas convenções coletivas de categoria tem, por exemplo, da hotelaria. Aí você tem a questão dos organizadores de quarto, faxineiros e tal, você tem dos recepcionistas, você tem a do pessoal que faz o valet, quando o valet é do próprio hotel. Então você tem diversas funções ali, e para cada função tem um salário mínimo correspondente àquela lá. E que não é o salário mínimo nem o federal e nem o estadual, é um salário mínimo da categoria. E a sua não observância gera, sim, rescisão indireta do contrato de trabalho, pode gerar dano moral e gera também o pagamento das diferenças de salário e suas consequências, como fundos de garantia, INSS, férias, enfim. Tá vendo como é uma cadeia? É uma cadeia de consequências? Então, quando você cria novas ocupações, você consegue, concomitantemente, criar novos direitos para aquelas pessoas que estavam marginalizadas ali no trabalho. Tem a questão também de você colocar a pessoa numa atividade certa. Então, facilita muito mais. Porque, por exemplo, hoje a gente teve um boom das carreiras aí relacionadas a digital influencers, né? Que antes eram os famosos blogueiros e por aí vai. A função já tem ocupação, já tem aquelas pessoas que tratam efetivamente sobre marketing digital, especialistas nisso, e todo o seu desmembramento referente àquelas ocupações também. Então isso é importante de ser observado, mas ainda não é lei, e isso também é importante ser observado. E aí vai, através do presidente e tudo mais, a aprovação de uma lei para regulamentar efetivamente essas atividades que já constam aí aprovadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O que também pode acarretar tudo isso? Por que é tão importante? Porque pode ser desenvolvidos a partir disso políticas públicas para essas novas ocupações, essas novas atividades, e que é de extrema importância. Então, por exemplo, o skatista, ele não vai ficar mais marginalizado. Já tem toda uma movimentação aí, que inclusive entrou nos Jogos Olímpicos, né, pela primeira vez. A gente teve a nossa fadinha brilhando lá no skate, mas diversas outras pessoas, como a Letícia Buffoni, que é um ícone na parte do skate. A gente tem Pedro Barros, a gente tem o Bob Burnquist, nossa, que é difícil falar, né, o cara é brasileiro ainda, né? Enfim, a gente tem diversos skatistas aí incríveis, desde street até rampa, enfim. Por que é interessante tudo isso? Porque você começa a desenvolver toda a cadeia relacionada àquilo lá. Então você pega o treinador, você pega o fisioterapeuta relacionado, você pega as pessoas que estão desenvolvendo alguma atividade relacionada ali ao desenvolvimento da atividade do skatista. E aí você pode desenvolver políticas públicas. E o que é isso interessante? Você pode desenvolver políticas públicas para, por exemplo, ajudar a desenvolver mais pessoas na área do skate. Você pode fazer cursos gratuitos profissionalizantes pelo estado para desenvolver mais skatistas. E por aí vai, tem uma infinidade, uma gama enorme de situações em que, quando você tem uma atividade regulamentada e estando ok, você pode colocar aí diversas atividades, diversos trabalhos correlacionados. É uma atividade que não fica mais marginalizada. Não marginalizar algumas atividades é de extrema importância, até mesmo para dar autenticidade para o desenvolvimento daquela atividade.
por aquela pessoa. Fiquei super feliz. O hall dessas atividades está no meu Instagram, então corre lá no meu Instagram, que é @vilela advocacia, e tá todos os halls ali. Muita coisa que eu posto aqui pra vocês, pra quem prefere ler, pra quem prefere entender um pouquinho mais, corre lá no Instagram, que também tem muito material bacana pra vocês. Meu ponto de vista também sobre alguns outros julgados, mas o que eu gostaria de trazer pra vocês é que agora tem diversas profissões que elas não estão mais marginalizadas, são profissões aí regulamentadas pelo Ministério, que falta regulamentação pelo nosso presidente e pelos nossos deputados aí pra finalizar tudo isso. Mas eu acho de extrema importância vir aqui conversar com vocês e abrir os olhos pra essas situações, porque muitas vezes na tua empresa, ou você, empregado, não consegue estar desenvolvendo uma função e tem uma parecida e as pessoas te encaixam ali porque não tem nenhuma outra função para aquilo que você está desenvolvendo dentro da empresa. E aí você tem essa dificuldade, até às vezes, de comprovar que você tem tempo de serviço naquela atividade. Porque, por exemplo, o exemplo da Letícia Buffoni, todo mundo sabe que ela é skatista. Mas se fosse uma outra profissão em que você não tem uma visibilidade como tem, uma autoridade como tem a Letícia, você teria dificuldade de comprovar tempo de profissão, né? Tempo de experiência naquela área, porque efetivamente aquela área não tem o CBO. E aí não tem como a pessoa registrar você através do CBO, que, volto a repetir, CBO é a Classificação Brasileira de Ocupações. E aí não tem aquele cargo, aquela função ali. Também é importante para desenvolvimento do piso da categoria, como eu falei, do sindicato, mas um piso geral, porque muitas vezes não é só a regulamentação do sindicato para desenvolver um piso, mas também o piso do mercado de trabalho para o desenvolvimento daquela atividade, que é de extrema importância também. Espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado disso. E não esqueçam, logo logo tem giro de notícias, logo logo tem muita coisa bacana aí pra vocês, que eu tô separando referente a esse mês incrível de março e o comecinho de abril, que eu tenho certeza que vai ter muita novidade pra vocês aí.